Estamos de volta, Camila Teles! E aí, meu querido Bruno Dupin, você tá bem? Você assustou? Não. Eu tenho um esquema que eu dou um sustaço Não, nela tu nesse dava um sustaço. Não funciona mais. Não funciona mais? Não funciona mais. Eu fico preparadíssima. Meu Deus, Camila Teles, estamos de volta e hoje com um convidado, amigo, assim, especialíssimo. Então, especialíssimo. E eu tô até nervosa. Acho que é o primeiro episódio que eu tô nervosa, porque quem a gente vai entrevistar é muito fera. É fera? Nossa Senhora. Quando você estava na faculdade, você estudava cases, assim, de desobediência, assim, desobediência mais produtiva, assim, sabe? Sim, não. Não? Não? Então hoje nós vamos estudar. É isso que é bom. Hoje. Na minha época, na faculdade, era mais fechado, né? Mais fechado. Mas agora a gente quer desobedecer. E quem a gente tem aqui hoje para desobedecer com a gente? A gente tem nada mais, nada menos que... Ivan Morelli. Aê! Que prazer estar aqui com os meus amigos. Você sabe que você não assustou ela, mas você me assustou. Sabe? Eu quase morri do coração aqui. Eu olhei para ela e falei assim, rapaz, tá acontecendo? Que bem foi isso? É a abertura. Não funcionou com você, Camila, mas comigo funcionou. Então, ótimo. Cara, temos um take aqui, vamos ter que mudar. A gente tem no Insta um Reels só com corte de susto. Só susto. Você sabe que eu tenho uns áudios gravados do Dupin no meu WhatsApp, de uns 2, 3 anos atrás. Fala em vazão! É isso aí. Eu achava de... aí. Eu coloco quando eu tô... Pra dar risada de vez em quando. Não. Fala em vazão! O problema é quando tu tá escutando, esperando uma coisa leve, vem o Bruno o grito. Ivanzão, que prazer, hein? E aí, cara, parabéns pelo podcast, hein, meu? Obrigado, Que honra. obrigado. Imagina, ó. Farm Connection. Você viu? Connection on. Você viu que legal? Muito Viu? bom, cara. Conexão muito bom. da fazenda com o campo. E precisa, né? Precisa. Muito. Essa é a ideia, né? Essa É impressionante. Vocês são os inovadores nesse segmento, né? De trazer assuntos relacionados a isso. Tem muito podcast bom, né, do setor agro, assim. Mas o que a gente tenta fazer é sair da bolha, né? Trazer pessoas de outros segmentos, de outros pensamentos também, pra gente debater, conversar e pro agro começar a ter uma visão mais ampla de tudo, de comunicação, de mundo, de enfim, né? Então, eu acho que Esse é um problemão, né, na verdade, porque os do agro que a gente tem, os convidados são do agro. A galera ali da bolha ali... Que o nicho. É o nicho, cara. Então, quando a gente traz a turma, assim, pra tentar falar e ouvir o que a turma enxerga do agro, percepções e tal... Cara, é outro rolê. É que são podcasts muito bons também, tecnicamente falando, Tecnicamente né? falando, Pro agro é sim. muito importante. Então, a gente tem muito podcast de qualidade. Mas a nossa pegada é um pouco diferente mesmo. A gente quer trazer pessoas pra serem disruptivas. É isso. Pra Gerar ser- provocações. Gerar né? Exatamente. Que vai na linha do desobediência, né? Claro. Pra quem... É óbvio que todo mundo sabe, mas o Ivan tem o podcast do Desobediência Produtiva, Sim. que tá voltando agora, né, Ivanzão? Ele voltou há 2 semanas. A gente tá começando... Demais. A gente passou a colocar uma data fixa toda terça-feira. Às 4 da tarde a gente está colocando ao vivo no YouTube. Então, toda quarta... Ao vivo no YouTube? Ao vivo. Pô, Toda golaço. quarta... É isso aí. Desculpa, eu falei quarta, Terça. é terça-feira. Toda terça. Todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, ao vivo, sempre com um convidado exclusivo. Talvez já tenha passado pela desobediência produtiva, mas é com esse propósito também, né? Legal. Gerar algum tipo de insight, provocação, para que as pessoas tenham um conteúdo de qualidade e possam, ao ouvir esse conteúdo, de repente fisgar alguma coisinha para, poxa, eu não tinha pensado nisso. Será que insight não pode? legal. É um insight. É isso aí. Então é gerar valor para a audiência, é muito Gerar importante. Muito bom. E você Ivan, pode falar. Fica à vontade. eu tô, É porque tô- se tô deixar, eu animada, falo tô até ansiosa. amanhã. Não, é que o Bruno, daí eu tenho que convidar o Ivan pra ser host comigo, que daí o Bruno fala bastante, entendeu? Eu acho que Aí, é. às vezes, a gente inverte um pouquinho, mas Nós já vamos lá. gravamos 2 juntos, né? 2 juntos. É isso Dois aí. juntos. Eu também gravei contigo. Foi, o você Desobediência. gravou também. Viu? E, aliás, nosso episódio foi muito legal. Foi bacana, né? Foi muito legal. Hoje é engraçado, né? Porque quando a gente escuta, acho que faz uns 2 anos já, né, Ivan? Faz. Ou mais. Ou mais. Ou né? mais, É. ou mais. A gente escuta algumas coisas, eu penso, nossa, hoje já é uma visão um pouco diferente, Que amadurecimento. Tem Que tanta legal. coisa que muda, né, com o negócio. Eu brinco que eu tô mais espiritualizada nas redes sociais. Tô tentando. Tá, agora tem Às vezes incenso em casa. É isso. Agora tá mais Eu tenho energia. energia. Mas sabe o que é tão importante que eu vejo nesse processo, principalmente quando você divide essas percepções, Camila? É que percebe que todos nós estamos aqui num processo de evolução. Total. Né? Então, assim, quem você é hoje, necessariamente você precisa ser melhor amanhã do que você é hoje. Exato. E essa tem que ser a busca constante, recorrente, de reflexão, né? E que bom quando você olha para trás e você nota que você fazia situações
lidava com situações de formas específicas que hoje você não se identifica tanto. Você sabe que eu estava na terapia essa semana e eu falei assim, nossa, eu tenho vergonha desse Ivan aqui. Ela falou assim, não tenha não. Você tem uma tendência muito grande a se destruir por conta de processos de evolução que você está construindo e não necessariamente precisa arrebentar aquele cara que te trouxe até aqui, porque aquele cara que te trouxe até aqui, ele também tinha qualidades. Teve um papel. Né? Mas assim, ele cometia alguns erros que esse de hoje veio para uma outra perspectiva. Mas isso não significa que você era tão ruim. Não. E foi muito importante, né? Super. É que as pessoas, às vezes, têm uma tendência muito grande a ser muito punitivas consigo mesmas, né? Tá demais. Não se perdoar. Era algo que eu nunca fazia, eu não conseguia me perdoar antes. Hoje eu sou uma pessoa que eu consigo me perdoar. Eu erro muito, mas hoje eu me perdoo com mais facilidade. Isso é muito bom. Você acha que é até um empacotamento, vamos chamar de empacotamento, que às vezes as empresas, assim, que ficou muito tempo em empresa, eu também já fui de multi e tal, o empacotamento que essas empresas às vezes até colocam a gente dentro dessa caixa, vamos falar assim, né? De cobrança com mais você corporativo mesmo. também, Exato, né? que não permite errar tanto. Cumprir meta por tudo. Apesar de que você teve alguns projetos de desobediência que a gente pode até falar que foram legais pra caramba, né? Deixa eu te falar, então, pro pessoal que tá nos ouvindo, Ivan, nos conta um pouco quem é o Ivan por trás das câmeras. Porque o pessoal conhece o Ivan Moré, todo mundo conhece da TV, do esporte. Quem é o Ivan atrás das câmeras, fora das câmeras? Olha, Camila, essa pergunta é legal porque o Ivan atrás das câmeras, às vezes é meio difícil você falar de si próprio, né? Pelo nível de proximidade que a gente tem uma tendência a falar o que a gente quer, mas eu sou um perfil. Talvez a minha principal característica seja a inquietação. Eu sou bem inquieto. Será? Com a minha figura. Eu sou muito inquieto com a minha figura, às vezes com a minha entrega, com os desafios que aparecem, com a transformação que eu percebo que eu estou gerando, eu estou deixando de gerar, se eu estou indo para o caminho certo, se o prazer está associado àquilo que eu de fato estou colocando a mão na massa, ou eu estou jogando para a arquibancada, e muitas vezes eu vejo que eu estou jogando para a torcida, e eu falo, opa, vou tirar o pé disso aqui, porque isso aqui não está me dando prazer genuíno. Então, assim, a busca hoje, o Ivan de hoje, assim como o seu processo, né, de questionamento sobre o seu posicionamento, é o Ivan que está tentando buscar respostas cada vez mais internamente. Então, assim, eu sou muito mais voltado para a parte interna hoje do que para a parte exterior. Algo que era praticamente impossível alguns anos atrás. Então, eu era muito refém de grupos de amigos, de situações sociais, de uma visibilidade, de certa forma, mais exponencial, né, por conta do ambiente que eu trabalhava. Então, hoje, por exemplo, eu sou um cara que estou tentando buscar mais esse lado de espiritualização, de entendimento das minhas fragilidades, dos meus comportamentos passados e de que forma eu posso corrigir para, de fato, fazer uma jornada um pouco mais leve, com menos frição, com menos combativa, sabe? Uma jornada menos combativa e de um pouco mais de serenidade. Sim. Né? Nem que, para ter serenidade, tenha que ser um pouco combativo. Fala, mas como assim? Você recentemente começou a emitir opiniões de futebol? Eu falei, agora, recentemente, eu passei a ser um pouco mais combativo nesse segmento. Sim. Porque é algo que eu senti vontade de falar. Eu acumulei uma certa experiência como jornalista e apenas observador, sem nunca ter um espaço para emitir opinião. E agora eu me sinto com capacidade e na obrigação de emitir algumas opiniões diante de situações que eu acredito serem sustentáveis, né? Mas sempre trazendo dados e analisando fatos. Sim. Nunca simplesmente colocando o achismo como o meu direcionamento único e exclusivo. Não é sobre isso. É sobre o que acontece e eu me sinto na qualidade, né? Preparado para emitir alguma opinião. Algo que eu não domino, eu não vou falar. E que eu não tenho elementos suficientes porque eu não me informei, não vou falar. Mas aquilo que eu me informei... Claro. Então, esses dias, eu recebi... Ontem estava no evento... Essa semana estava no evento do Ronaldo Fenômeno no leilão, um leilão beneficente, da Fundação Fenômenos. E um ex-dirigente do Corinthians veio lá, vem cá, agora você está... Você, não sei o quê, que papo é esse aí? Eu falei assim, olha, escuta aqui, eu falo o que eu penso agora, porque eu tenho um espaço... veio cobrar, sim? Veio. Eu tenho um espaço
E eu acho que o que é errado eu vou falar. Né? Sim. Então eu vou começar a falar de você. Eu falo assim, você tem toda a liberdade de falar de Pode mim. falar. Desde que você fale com respeito, tá tudo certo. Né? Com respeito, tá tudo certo. Eu falo assim, mas o meu respeito é diferente do seu. Eu falei, eu percebo. Eu sempre percebi. Dá pra ver Eu com a falei sua assim, atitude. eu percebo, até porque os meus valores são diferentes dos seus valores. Então, se nos termos que você quiser manter, mantenha a sua fala, a sua narrativa, porque eu estou aqui preparado para responder. Então, assim, eu não vou baixar a cabeça para esse tipo de intimidação. Nem precisa. Né? E jornalista hoje, a gente vive um momento das redes sociais em que existe uma inversão de valores muito grande sobre o papel genuíno dos grandes comunicadores, dos jornalistas sérios. Existe muito jornalista que, de fato, eu não gosto de falar mal da minha classe, mas eu sempre olho para aqueles jornalistas que escrevem sobre outros jornalistas, esses caras não merecem credibilidade, né? Achismo. Então, assim, porque jornalista não é centro de fofoca. Eu não sou... Mexer com fofoca não é a minha praia, né? Mas eu acredito que, graças a muitos e muitos profissionais com credibilidade, com postura e com comprometimento com a verdade, é só assim que a gente consegue fazer uma fiscalização de algumas situações, como, por exemplo, no esporte. Né? Então, descredibilizar a imprensa, como tem ocorrido de uma forma muito constante nas redes sociais, é algo que me choca. Porque todo mundo generaliza. Mas a imprensa... vocês são da imprensa, a imprensa só quer fazer barulho, a imprensa só... Não, cara, tem muita gente séria na imprensa. E a imprensa, por muito tempo, foi considerada o quarto poder. Então, hoje, todo mundo que necessariamente tem um canal de comunicação e se sente no direito de fazer um apontamento de dedo, ou emitir um julgamento, ou fazer uma acusação sem nenhum tipo de prova, essas pessoas, de certa forma, acabam tendo voz. E, de certa forma, acabam, em alguns segmentos, sendo validadas. O que é horrível para um papel um pouco mais democrático e de separação dos papéis de uma sociedade democrática que a gente vive, como no Brasil. Não dá para tolerar. Então, ter estômago e serenidade para lidar com o digital acaba sendo um grande desafio em tempos de uma revolução tecnológica, né? Sim. Em que o jornalismo, de certa forma, está naufragando. Ivan, é um desafio maior do que tu enfrentava na televisão, por exemplo? Quando tu estava... Porque tu tinha uma grande visibilidade, acho que da mesma forma, né? Equivale. E que nem sempre podia colocar a opinião dele. Exato. Como é que tu enxerga essa mudança da televisão para o digital, o futuro da televisão também, como jornalista que trabalha nos dois, já trabalhou mais em um, mais no outro, enfim? É que assim, eu acredito que eu troquei projeção por relevância. Boa. Talvez eu tivesse bastante projeção por estar num mainstream e alcançar muitas e muitas pessoas, o que, de certa forma, foi positivo, muito positivo por um aspecto, de, assim, de certa forma, consolidar a imagem do apresentador de esporte na cabeça de muitas pessoas. Então, mais uma vez, eu estava nesse evento, muita gente, cara, que bom que você voltou para o esporte esse ano. Cara, a sua figura me remete ao esporte, eu adoro ver esporte com você. Então, por ter passado 2 décadas num canhão de mídia, que era a TV Globo, e ter, assim, participado dos principais programas esportivos, isso, de certa forma, cristalizou a imagem na memória de algumas pessoas que são apaixonadas pelo esporte, e no Brasil são muitas, né? E isso faz com que, de certa forma, eu tenha um espacinho lá no emocional, no imaginário dessas pessoas relacionado ao futebol, ao esporte. Isso é muito rico. Mas as pessoas nunca tinham visto o Ivan Moré, de fato, ter um poder de argumentação ou de opinião sobre um ou outro aspecto do esporte. Né? Isso passou a existir. Então, de certa forma, uma vez eu ouvi da Giovana o seguinte: você, para ter, de fato, uma relevância nas redes sociais, você precisa de hater, cara. É lógico. Né? Porque se todo mundo conversa com você, adora o que você faz... E eu sempre fui o good cop, o bom mocinho. O cara que chorava nas reportagens emocionantes no programa. Né? O cara que era camarada e gente boa com todas as torcidas e continuo sendo e tendo o mesmo respeito com todas as torcidas. Só que agora eu amadureci e me sinto preparado para emitir opinião e seguro para algumas coisas que eu acho que precisam... E assim, é como um colunista mesmo, sabe? É escrever um artigo, uma coluna e emitir uma opinião no vídeo. Sim. Então, eu tenho feito isso. E é pesado, é chato, precisa ter estômago. Você sabe bem disso, né? Você fica lendo comentário, assim? Leio bastante, mas aí quando eu vejo que
Começa algumas aí. coisas tão chatas, eu vou lá e bloqueio a palavra, eu bloqueio É. algum tipo de comentário específico. Mas, por exemplo, também é um caminho numa jornada de aprendizado, porque eu não posso desistir ou me depreciar ou me sentir menos motivado por conta de opiniões de uma camada que não sabe do que eu estou falando. Que é necessariamente ignorante. Aquela história, eles não sabem que eles não sabem, porque eles pensam que sabem. Né? Eles não sabem que eles não sabem. E pra mim, esse é o maior problema da rede social hoje. Tá dando espaço para pessoas que são especialistas em tudo sem entender absolutamente nada. Então assim, quer dar opinião sobre tudo. Um dia dá sobre futebol, outro dia dá sobre agronegócio, outro dia fala de moda, outro dia critica um, critica outro, mas nunca apontando para si mesmo, né? Eu acho que é isso que me fez ficar mais reflexiva nesse ponto. E o pessoal gosta da treta, o pessoal gosta da polêmica, no meu caso, né? Então, assim, às vezes eu posto um vídeo mais tranquilo, mais de boa, o pessoal, tá, mas cadê a Camila? O que tá acontecendo com a Camila? Teve uma que comentou, hackearam a Camila? Eu fiquei tipo, gente, não. Porque Então não foi. É muito maluco. Porque eu não fui ninguém. bater, eu fui tentar amenizar. Aí, tipo, não, mas essa não é a Camila, eu perdi seguidores. No momento que eu disse, gente, eu vou acalmar um pouco, porque não tá fazendo bem pra minha saúde mental. Porque tu briga com pessoas que tu não conhece. Então, assim... E assim, o like, ele acaba viciando. Visualização. Tu quer viralizar, tu quer estar na boca do povo. Mas depois, quando tu reflete o que isso gera pra tua saúde mental, é um pouco complexo, né? Se compensa ou não, né? Exato. Se você for colocar na balança, muitas vezes vai perceber que não compensa. Exatamente. O saldo é negativo. Mas era essa a minha primeira parte da pergunta, que era isso. Eu acho que às vezes essas empresas, elas empacotam a gente de uma maneira que você fica, às vezes, até refém daquilo que você realmente pensa, quer expor, mas aí a empresa às vezes fala, não, isso aqui pode ser a sua opinião, mas é comprometer o que é a linha de pensamento da empresa. Então, é interessante o que você falou, e até complemento um pouco da resposta, da continuação da sua pergunta, que você fala o que você pensa sobre o futuro da TV. Olha, pelo que eu tenho notado de uns tempos para cá, inclusive do período que eu saí para frente, passou a existir um movimento muito grande de migração dessa mão de obra bem qualificada de TV para outros veículos de comunicação, né? Por conta da transformação mesmo. Eu sempre falo do modelo de negócio. Fazer TV é muito caro, muito caro. E o retorno hoje não é o mesmo retorno de 10 anos atrás, né? Por conta da migração do anúncio. Então, hoje, a atenção das marcas, a atenção está pulverizada. E as marcas também tiveram que pulverizar. Não é mesmo? Então, antigamente, tudo aquilo que a TV abocanhava de anúncio, hoje está pulverizado. Está no streaming, está nas plataformas digitais, está no social media, está em tudo quanto é lugar. Menos na TV. Quer dizer, da TV também está. Né? A TV continua sendo um canhão de mídia. Porque da mesma forma que a TV não matou o rádio, a internet não vai matar a TV. Não vai. Não vai matar a TV. A TV vai continuar. Cara, a gente precisa lembrar que nós moramos num país continental. E quando a gente fala sobre a facilidade da tecnologia da internet, para a gente aqui nos grandes centros, a gente vive nos grandes centros. Né? Agora, esse Brasil é um país continental. E existem vários lugares onde a internet, infelizmente, está longe de chegar Muitas ainda. realidades diferentes. E é lá que a TV ainda chega. Um formato tradicional, é lá que o rádio ainda chega. Né? Então, eu acho que vai continuar tendo espaço, mas os próximos anos vão ditar de que forma essas plataformas que detêm hoje a grande audiência, né? Por exemplo, eu estava vendo recentemente Netflix investir em esporte, em eventos ao vivo. Ao vivo, Ao vivo, né? O primeiro foi a luta agora, semana passada, né? Explodiu a audiência. Explodiu. Cara, quanto você sabe dos dados da audiência? Eu sei que eu vi no Twitter do Jake Paul, ele comentou que... Aí depois a gente faz o check aqui. Mas era coisa de 6 ou 60 milhões de pessoas assistiram no Netflix hackeado. No não oficial. Ixi. Fora o oficial. O oficial, assim, explodiu. Foi a maior audiência do Netflix, assim, disparado. Ever. Desde sempre. Eu imagino que deve ser pelo menos 60 milhões. Eu acho. No gato, né? No Como gato, se fosse um né? pirata ali, No gato. Porque a audiência deve ter ultrapassado 250, 300 milhões de... Estourou. assistindo E colocando um esporte que não são... O Tyson, beleza. Mas o Jake Paul, ele não é um profissional, ele é um streamer. Isso que eu ia te dizer. E aos últimos 4 anos ele começou a lutar, tanto que o Whindersson também lutou, aquela história toda. Então começa a mesclar
pessoas que não são do ramo, com pessoas que são do ramo, colocando num streaming que não é a mídia tradicional, viram uma desobediência. Não é maluquice, cara. É maluquice. É uma muito maluquice. legal. Você pega assim um influenciador, como uma das maiores lendas da história do esporte, Aham. aí mistura com uma plataforma que surgiu para arrebentar os formatos tradicionais de Violento. informação. E a luta é uma porcaria. Porcaria. Não, exato, mas sabe... O cara não vai dá dar puta soco. sucesso. Não, mas meu pai falou, foi uma luta feia, né? Só que assim, no sentido de juntar a família foi engraçado, as gerações diferentes, né? Sim. Porque daí a gente colocou no Netflix lá em casa. Aí meu pai falou, eu não quero ver o Whindersson, eu quero ver O Tyson. O Tyson. Ele disse, mas deixa aí que eu quero ver o Whindersson. Então, tipo, todo mundo ficou ligado na televisão. Meu pai ficou até 3 da manhã lá vendo, esperando eu. Ele ficou esperando? Ficou, Eu também. ficou. Ele é minha mãe, os dois. Eu e minha irmã, a gente foi dormir e eles dois ficaram assistindo. Claro. Então eu achei super legal, assim, que são momentos Tem diferentes, né? Esse esquema da grana que vai pra mídia, né? Diferentes tipos de mídias. Olha que coisa bacana que eu tava vendo também um mês atrás. Aquela rede de mexicana dos Estados Unidos chama Chipotle, sabe? Chipotle. O Chipotle, cara, teve uma menina que foi no TikTok. Menina não era patrocinada, nada. Ela fez um vídeo do Chipotle comendo um taco, sei lá, desastre que era a comida, com 3 camadas de queijo, não sei o que. Ela fez um vídeo. Um vídeo. O vídeo bateu sei lá quantos milhões de views. O Chipotle, no segundo quarto desse ano, aumentou em 30% as vendas nos Estados Unidos por causa desse vídeo. Uma menina que não foi patrocinada, mas que estava lá dentro do Chipotle e fez esse vídeo. O que você acha que aconteceu? Foi contratado. É lógico. Eu espero, né, que isso tenha acontecido. E não só isso. Imagina agora os olheiros dentro do Chipotle falando assim, tá, eu quero mais gente igual ela. Porque hoje o preço dela é outro. Mas se a gente pega essa galera num preço, né, num custo mais baixo, você consegue pulverizar muito mais. É como se você estivesse jogando vários bilhetes de Mega Sena ao invés de jogar muito dinheiro em um bilhete só. Cara, é o imponderável, né, cara? Como é que você vai né, mapear e entender? É Loucura. tão espontâneo hoje. Espontâneo. Loucura, cara. É Loucura. muito espontâneo. E hoje eu percebo que quanto mais espontâneo, mais chance de viralizar tem, assim, na internet. É. Porque as pessoas se identificam, né? Elas se conectam contigo. Elas veem que não é uma coisa forçada, é uma coisa natural. Tu vai reclamar de alguma coisa, a pessoa, nossa, me identifiquei. Ou tu vai elogiar alguma coisa, me identifiquei. Exato. Que aí Não vem é seu muito- palpite lá, suas Exato, opiniões do exato. Instagram. É isso aí. Essas opiniões do Instagram... você sabe que quando eu comecei o programa, não tinha como objetivo dar opinião. Eu tinha como objetivo fazer um programa meu, com a minha cara. E eu falei, vamos ver que cara eu tenho hoje na TV. Vou voltar e vou ver como que eu me sinto na frente dessa câmera. Sim. E eu comecei a olhar para situações que eu passei a ter uma nova perspectiva. Eu falei assim, isso aqui continua existindo? O papel da empresa... A empresa está sendo cada vez mais maltratada. Essa palhaçada aconteceu no clube tal e o cara não veio a público prestar esclarecimentos com uma dívida desse tamanho? Como assim? Nós somos palhaço? Que papo é esse? E eu comecei a... Ah, eu vi esse da dívida. Sabe, comecei a falar de comportamentos de jogadores que rompem contratos e aí você vai puxar 3 meses antes, de técnicos, 3 meses antes, aumentaram a multa contratual de 4 para 20 milhões, aí 3 meses depois são mandados embora, aí o cara vai com o bolso cheio de dinheiro para um clube que está todo endividado. Isso você percebe que é jogada de um lado e de outro, de empresário com gestor. Aí você fala, o quê? Que palhaçada é essa? E aí eu comecei a falar, as pessoas começaram a se identificar, e aí eu entrei naquela linha em que eu passei a ter hater e passei a ter lover. Ótimo. É isso aí. Né, Gi? Ótimo. O meu pai tem uma teoria para as redes sociais. Meu pai é uma figura, né? O Bruno sabe bem. Ele fala, o teu negócio é o seguinte, fale bem ou fale mal, mas fale de ti. Enquanto tiver ali os dois brigando por ti, tá bombando. Mas sabe o que é legal do Ivanzão? Não sei se você já viu esses vídeos do esporte. Que Sim. Ele solta e é bom pra você ver um resumo Exato. mais sensato. Porque você vai hoje no Twitter, é uma zona de guerra. Você ouve de tudo. Deus me livre. Inclusive, tu é um grande soldado, né? Você sabia que eu tenho muito hater no Twitter? Hater? Você sabia disso, Gi? Ele é cancelado por uma Meu galera. amigo, Felipe Neto me bloqueou. O Guga Noblar me bloqueou. Aí teve uma outra agora, uma moça da Globo me bloqueou. Porque eu vou lá o Felipe Neto, eu só entrava todo dia e falava Nelipe Feto. Ficava falando Nelipe Feto. Todo dia. Aí ele foi e me bloqueou. Eu bloquearia também. Aí eu falei, pronto. Troféu. Bloquearia. É o tipo de comentário que se eu recebesse, eu bloquearia.
Me bloqueou, rapaz. Mas assim, mas Twitter é zona de guerra, né? Aquilo lá parece uma zona de guerra. Mas aí quando vem um palpite, eu vou falar palpite, mas uma opinião de alguém que você sabe que tem dados, entende, conversa com as pessoas, dá uma credibilidade bem maior do que você ficar lendo post no Twitter, entendeu? Entendo, claro. Porque o Twitter, cara, se eu quiser falar qualquer porcaria lá, eu falo. E tem gente que aplaude. Que é o que você falou, né? Tem um monte de gente com voz lá falando um monte de porcaria. Ai, cara, mas não precisa ir longe. No Instagram eu recebo uns comentários às vezes e que tem gente desinformada e aquela teoria, né, do apontamento. A sociedade está tão doente hoje. Tá tão doente, a galera tá tão maluca. O ser humano tá doente. Que isso aqui só revelou o quão doentes as pessoas estão. Tão descontentes com a vida, tão incapazes de olhar para dentro de si e encontrar as soluções para os próprios problemas, que é muito mais fácil falar assim, a culpa é sua, e que raiva de você. Terceirizar. As pessoas têm uma raiva numas falas, assim, de algo... Cara, e de umas coisas que... Hoje eu estava lendo um comentário, eu fiz um texto falando da importância. Ontem eu entendi como funciona o modelo de impactar a sociedade da fundação do Ronaldo. Expliquei no texto. Expliquei no texto. E quando eu expliquei no texto, eu coloquei umas fotos e uns vídeos da participação ontem. Aí veio um cara escrever assim, eu não consigo entender como você se veste dessa forma e coloca um tênis no pé. O tênis arrebenta toda a elegância do tênis. Mentira. Você acha que isso você acha que isso é por isso que a moda está rolando ladeira abaixo. Eu falei assim, meu amigão, O texto todo chique, o elaborado. movimento é muito mais importante do que o tênis. Vamos Claro, dá pelo amor de licença, Deus. senhor. Você tá preocupado com o tênis, com o terno? Porque eu tava de tênis e não tava de sapato social. Dá vontade de pegar. Quer o tênis pra ti? É isso? Pega então, pode pegar, né? não Vai, é, vai ser cara, feliz, é vai. muito Coisa louco. boa, poder trabalhar de tênis, entendeu? Mas às vezes ele quis chamar sua atenção. Claro. Eu acho que tem muita Eu acho gente que é que mais comenta isso pra chamar também. sua atenção. E conseguiu. E conseguiu. Né? Exatamente. Então, mas é muito louco que a gente vive a civilização da atenção, né? Muito. Todo mundo está em busca de atenção. Exato. O ser humano continua cada vez mais carente. Porque a nossa atenção está aqui. Estava conversando com a Giovana, esse final de semana nós vamos viajar para ficar desconectado do digital. A gente faz esse detox digital de tempos em tempos, porque é importante. Então, assim, mas desconectado é ficar pelo menos 24 horas, no mínimo, sem pegar Sem no celular encostar. para olhar para a rede social. Uma mensagem que chega da família, isso você pode ver. Claro. Mas, assim, a rede social, cara, porque isso é uma loucura. Uma Nós doença. estamos precisando disso. Não precisa. Um detox de 72 horas. Mas e aí como que você faz, por exemplo, por conta... Você tem que assistir alguns jogos para poder depois Sim. ter no programa, né? E aí você vê uma reprise? Como que você faz quando não dá tempo de ver o jogo ao vivo? Ô, Brunão, eu te confesso que eu assisto muito poucos jogos. Tá? Eu assisto poucos jogos. Os jogos que eu assisto normalmente são os do Corinthians, que eu tenho uma opinião um pouco mais consolidada, e eu falo com o público mais corintiano. E assim, eu sou macaco velho de redação, então assim, quando eu assisto, eu leio uma crônica sobre o jogo e assisto os melhores momentos, eu já tenho uma Já noção do que capta. rolou. Claro. Sim. Sabe? Porque eu sei como que é o ritmo de um jogo, eu sei o que rola. E quando você pega ali a essência, dá para você entender o que aconteceu, o que não aconteceu. E aí, tudo o que envolve o que vem desse jogo, as opiniões, isso dá para a gente formular na hora. Né? Então, assim, você faz uma composição do que... Como repercutiu esse resultado aqui, que estão falando disso. Aí você pega o histórico desse cara, pega o histórico desse time, aí fica fácil para montar uma análise. Sim. O Ivan, como é que foi o Ivan faz com o Marcos Assunção, né? O famoso cremosinho. Como é que foi o cremosinho? Como é que foi a escolha? Vamos levar aqui, gostou? Como é que foi a escolha do cremosinho, cara, do Marcos Assunção? Porque eu não lembro dele... Eu assistia muito pouco esporte. Mas ele era comentarista já em alguns... Não, o Assunção, eu acho que ele trabalhou na Band um tempo, mas pouco tempo. E o Assunção é um cara que eu sempre me dei bem com ele. Ele é figura, ele é bom. Eu demais. fazia reportagens específicas com ele. Toda vez que eu estava em apuros, eu falava, cara, vou chamar o Assunção para fazer alguma coisa legal comigo aqui para me salvar. Ah, entendi. Então ele me ensinava a bater falta. Uma vez eu tomei a esteira dele saindo do campo. Falei, eu tô sem fazer. Você fez 2 gols, o segredo tá na chuteira. Dá a chuteira aí pra mim. A minha? Eu falei, tira aí. Tá. Ele pegou, tirou e me deu. Eu fiz reportagem disso.
Então, assim, eu sempre fui meio maluco nas reportagens e o Assunção sempre comprou os meus barulhos, entendeu? Bom Então, a demais, aí gente que é tinha uma bom. sinergia e acabou rolando, cara. Isso era aberto na onde você trabalhou? Era de boa de fazer essas loucuras que você fazia? Então, esse período meu de reportagem, em que eu propus muitos exemplos de desobediência esportiva, a gente vivia uma época em que a TV nadava de braçada no mercado. A gente brincava que existiam torneiras de dinheiro, se abria assim, tinha torneira de dinheiro, de investimento no produto. Então, pô, precisa fazer uma reportagem com o fulano de tal, pô, pega um avião, vai viajar para a Europa, vai fazer a reportagem. Vai lá. Então, tinha verba para investir no produto final e isso, de certa forma, proporcionava uma certa liberdade para quem era criativo. Então, quando você tinha um gestor que gerenciava para você, dando condições de trabalho e estímulo por meio de orçamento, ideias, comprando ideias, pô, a gente fazia maluquices, cara. E essa época que a gente deitou e rolou no Globo Esporte. E né? dava resultado, né? Dava resultado pra caramba, né? Eu acho que, se não me engano, 2013 e 2014 foram os anos de maior faturamento da história da TV Globo. Assim, é muita grana. Mas não existia a pulverização que existe hoje. Sim. Tinha um que o Ivanzão foi pioneiro do podcast dentro do carro. Tinha um, não lembro como que chamava, que Carona. era Carona, né? Você já viu esse? Ele pegava os caras e levava o cara no carro, botava a câmera e entrevistava. Cara, isso era legal demais. Eu comecei isso aí em 2009, 2008, 2009, eu comecei a fazer esses quadros. Eu pegava carona. Às vezes, o que eu fazia? Eu percebia que num centro de treinamento, todos os jornalistas iam todos os dias para o centro de treinamento. E os treinamentos eram sempre iguais. O time ia lá, aquecia, fazia um pouquinho de musculação, ia treinar, fazia uma finalização, coletivo, voltava lá, aí dava entrevista, respondia as mesmas perguntas. E você tinha que todos os dias fazer uma reportagem diferente, mas sobre a mesma coisa. Caramba. Então, assim, dá todos os dias os mesmos ingredientes, tem que fazer uma receita nova. É difícil. Eu comecei a falar, pô, eu tenho que encontrar outro ingrediente. Depende, para eu fazer uma nova receita, eu tenho que esquecer esse ingrediente. Então, eu tenho que buscar novos ingredientes. E eu sempre fui atrás de novos ingredientes. Então, eu passei meses e meses e meses, quando acabava o centro de treinamento, esperando os caras tomar banho, todo mundo ir embora, se trocarem e ficavam na porta. Abre a porta aí, quem? Marcão, dá uma carona pra mim, cara. Como assim, meu irmão? Tô indo pra casa. Falei, não, te dá uma carona aí, eu quero bater um papo com você, sabendo que música que você ouve, começou a vir. Não vou dar, não. Ia tentando. Até que uma vez um topou... Não era nada combinado, era na hora. Zero assim. combinado. Um topou... Era bom demais. Outro topou, e todo mundo começou a fazer. E aí o negócio ficou bom, porque eu fazia carona com todo mundo. Sim. Ia na casa do jogador. Aí eu comecei a ir pra casa do jogador, abria a geladeira, comia, almoçava com os caras. Cara, como o pessoal gosta de ver isso, né? Tipo, gente como a gente, assim. A vida A vida real. E aí, meio que assim... meio que se criou um personagem do repórter... que a gente, como a gente, cara de pau, entrão, que vai nos lugares. E aí eu comecei a construir um vínculo na memória afetiva desse torcedor. Claro. Né? Que os caras falam, puto, eu adorava suas reportagens, você na cara do cara, pô, você é demais, você. Então, isso é um capital muito importante para mim hoje, sabe? Ainda fazer parte. Essa nova geração, infelizmente, já não me conhece e não vai conhecer, se eu não conseguir perpetuar minha marca pessoal. Que é muito difícil, que é o que eu acho que é o grande desafio dos comunicadores tradicionais no Brasil hoje. Né? Sim. É de que forma você sai do mainstream, investe capitalizando sua marca pessoal, para ter pelo menos um nível de penetração num nicho específico, que é muito importante. Né? Sim. E isso pode perguntar, mas eu ia perguntar sobre essa transição aí. Eu também. Na verdade, essa questão a gente fala muito aqui para jovens. Porque o que a gente tá percebendo hoje? Essa questão das redes sociais e da constante comparação com vidas que não são reais tá fazendo o jovem ter muito problema mental, assim, né, de saúde mental, eu digo. A gente tá num momento de tanta informação que tu não sabe filtrar o que é real, o que não é. E a pessoa se compara com um jogador de futebol, a pessoa se compara com um cantor, a pessoa se compara com uma modelo. E aquilo tá deixando as crianças um pouco... Os jovens, né? Não é só criança, os jovens. E tem adultos fazendo isso também, não vamos, né? E isso é uma coisa que nos preocupa, inclusive no agro também. Porque aí tem muitas pessoas que acabam não querendo, muitos jovens não querendo ficar no agro. Porque recebem um monte de desinformação de pessoas que não dominam o assunto, como tu falou. E aí acabam falando, eu não vou ficar nisso aí, eu não quero isso aí pra mim, ele não entendeu? Sexy, ele não tá sendo atrativo. Não é legal, eu vou pra cidade grande, eu quero ir embora daqui. Então eu queria que tu contasse um pouco, acho talvez que não é a tua pergunta, mas eu vou fazer... É conectada, tá na linha.
Qual é o teu propósito hoje, Ivan? Por que eu te pergunto isso, tá? Eu tô fazendo essa pergunta em todos os podcasts, porque é uma coisa que eu venho martelando muito na minha cabeça. Porque as pessoas, a geração atual que tá indo pro mercado de trabalho, eles querem aqui e agora. Se não deu certo amanhã, eles desistem. Né? Não tem aquela persistência. E tu tem uma história incrível no jornalismo, né? Tu começou na tua cidade, tu foi evoluindo, foi crescendo, foi aprendendo, foi errando, foi acertando, foi trabalhando. E hoje tem a imagem que tu a imagem que tu tem, né? A fortaleza que tu tem. Mas não foi do dia pra noite, não começou daqui pra ali. E o teu propósito lá do Ivan, que começou lá no inicinho, pro Ivan de hoje, é o mesmo? Mudou muito? Como que tu tá enxergando isso hoje? Mudou bastante, Camila, porque eu acho que essa pergunta, né? Eu nunca consegui... eu acho que é uma pergunta tão profunda que ela precisa necessariamente de uma existência para você responder, porque os nossos propósitos, às vezes, eles vão mudando conforme o nosso nível de consciência, né? O nosso amadurecimento. Então, quando você me pergunta o que você queria, o seu propósito, mudou ou não mudou? A minha ideia lá no começo, quando eu estava em Venceslau, pequenininho, com 10 anos, a minha mãe já falava que você queria ser apresentador do Globo Esporte. Então, assim, legal. já tinha essa vontade. Né? Ia acontecer? Muito pouco provável, né? Pouco provável. Você tem a vida inteira escola pública e tal, mas existe uma sementinha. E essa sementinha, ela foi regada, ela foi cuidada, ela foi estimulada e submetida às condições boas, até, não sei se ideais, mas boas para ela germinar. E ela germinou. E ela cresceu, se transformou numa árvorezinha que foi encontrando o caminho do sol e foi, aos poucos, encontrando um espaço. Quando eu me vi, eu senti uma energia que tudo acontecia de bom comigo. Eu falei, cara, como eu dou sorte para as coisas, eu vou fazer as coisas, o pessoal me escolhe, eu vou fazer um teste aqui, o cara me chama. Puta. Aí eu entrei na emissora, depois que eu entrei na emissora, eu vi uma reportagem de mim, um diretor viu, mandou me ligar, descobriu meu nome, me fez uma proposta, eu fui trabalhar em outra cidade, as coisas foram acontecendo. E depois que eu notei que eu cheguei dentro do esporte da emissora que eu trabalhava, no máximo que eu poderia chegar, que é apresentando 2 programas, eu falei, poxa vida, isso aqui é muito legal, só que faz 2 décadas que eu estou aqui e eu estou passando por um momento de transformação do mercado. Eu estou extremamente infeliz. Estou extremamente achatado. Há 2 anos essa casa mudou e está me tratando super mal. Então, eu imaginei que isso aqui fosse para sempre. O ápice do teu propósito, né? E aí você percebe que, cara, isso com 42 anos de idade. Eu falei assim, o quê? Então, eu cheguei no topo da minha vida com 42 anos. Então, seria, em tese, se eu pudesse me aposentar, seria minha aposentadoria e ia viver apenas dos louros que eu construí até aqui. É tudo muito pouco. É muito pouco. E aí eu percebi que, nesse estágio que eu estou agora, o meu objetivo, de fato, primeiro passo, olhar para dentro de si e descobrir de que maneira eu posso gerar uma transformação genuína em tudo que eu faço. Precisa ser genuína. Né? Reconhecendo os meus defeitos, naquilo que eu preciso melhorar. E ver como eu construo daqui em diante o meu legado. Mas o meu legado muito vinculado a uma figura menos egocêntrica, com menos visibilidade. Porque tudo isso eu sou. Eu sempre fui muito egocêntrico, eu sempre fui muito vaidoso, eu sempre fui muito sendo as atenções, eu sempre quis aparecer mais que as outras pessoas. Porque pessoas do meu perfil eram estimuladas a isso. Isso aí. Eu tive uma vez um diretor que eu conversei, lá da TV Globo, ele falou assim, Ivan, sabe como nós manejamos vocês? Só tem uma maneira, jogando com a vaidade de vocês. Olha aí. Então a gente joga um contra o outro por meio da vaidade. Porque é a única maneira da gente ter uma linha de controle sobre vocês. Porque vocês ganham mais salário que a gente, vocês são mais disputados, têm a visibilidade, mas quem manda em vocês somos nós. Porque nós sabemos manipular a vaidade de vocês. Só, não é interessante? Assim? Não, e que forte tu falar isso assim abertamente. Isso é o olhar para o autoconhecimento. A gente estava falando sobre isso. É difícil a gente falar, tipo assim, abertamente. Assim, egocêntrico, enfim, e tô melhorando a cada dia, tô trabalhando nisso a cada dia. Isso é muito legal, assim. E tem essa mudança. Muito maduro, né? Essa mudança, né, dele ter percebido, não estão me valorizando mais do jeito que eu imaginava, ou dentro do que eu quero e tal. Cara, é minha hora, não vou esperar, eu mesmo vou sair, vou traçar meu caminho, né? Porque também não é fácil, do nada, você sai e fala assim, vou começar um podcast. Não, difícil. Imagina? Sabe que tem
tem um posicionamento que é muito evidente, né? Eu sou muito ingênuo para algumas situações, porque eu tapo o sol com a peneira, faço questão de não olhar algumas coisas. Mas quem é muito próximo a mim e conhece um pouco da realidade que eu vivi, que eu vivo hoje, fala, você está vendo? Você está vendo como as pessoas são interesseiras, como vocês foram muitas vezes? Sim. Por que você perdeu 95% dos amigos que você tinha? Porque você deixou de fazer parte de um núcleo, de um nicho que dava visibilidade, que as pessoas... Porque você proporcionava muita coisa, porque as pessoas estavam do seu lado. A partir do momento que você escolhe um outro caminho, você deixa de ter valor para algumas outras pessoas. Sanguessuga e tá sai. tudo certo. E da mesma maneira que isso acontece, basta você ter um mínimo de relevância de novo e ficar assim... Já vê uma galera pingando. Ô, e aí, Bibi? E aí, sumido? Aí você já sabe. Isso é um termômetro fácil de você observar. Né? É uma régua fácil de ser preenchida ali. Né? E nesse meio ainda, né? Esse meio é... Esse é o momento que valoriza os que ficam, né? Mas aí é que eu vejo que até nessa hora, Camila, é importante a gente olhar sem tentar julgar. Porque, por mais... Tá vendo? Você julga, aí você acaba julgando o outro, vai falar, então é interesseiro. Mas tá tudo certo, faz parte, é um ecossistema que a gente vive. Não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a maneira como você passa a enxergar isso e lida. Então, para mim era tão difícil viver sem tantos amigos me rodeando, sem festas, sem perguntas sobre o que eu estou fazendo. E hoje, cara, eu falo para as pessoas, eu tenho hoje só tenho 3 grandes amigos, que é a minha noiva e os meus 2 filhos. E acabou. São os meus 3 grandes amigos. Até as pessoas do círculo próximo de amizade eu me afastei um pouquinho. Sabe? Não, mãe, irmão, não é que eu não gosto. Só que os meus amigos hoje é o meu núcleo duro. Percebe? Que tá ali sempre. Que tá todos os dias ali. É Mel, Lu e Giovana que eu tenho que valorizar, que eu tenho que saber se estão bem, o que a gente vai fazer na quarta-feira à noite, final de semana que a gente está junto, para onde a gente vai viajar. Porque é essa galera que, de fato, faz sentido. Esse é o meu propósito. Talvez a pergunta esteja nisso. Lindo. Né? Quando você me pergunta, cadê seu propósito? Meu propósito hoje é minha família. Né? Ô, Ivanzão, e planos? A gente tem a volta do Desobediência, voltando com tudo. Na verdade, tem o Desobediência, mas você tem aquele tripé, né? Que é intuição, confiança e coragem, né? Isso, de onde surgiu isso? Então, Bruno... Que é até tema de palestras, tá, turma? Só para dar um, né, Ivanzão? Então, a galera do agro que escuta, o Ivan tem uma palestra bem provocativa que já fez, né, Camila? Para algumas empresas. E é muito legal, porque ele trata justamente desse tripé. Na verdade, eu sempre explico para as pessoas, eu trago isso no conteúdo da palestra, que a nossa ideia, né, ao construir esse conteúdo, foi fazer um mapeamento de como eu atuava na minha jornada de vida. Seja ela pessoal ou profissional, eu sempre tentei buscar um olhar diferente sobre as coisas, porque todos nós queremos fazer a diferença, mais uma vez, usando sempre os mesmos ingredientes. Fica difícil. Né? É isso aí. Então, os ingredientes que você tem, quando fica repetido, você vai entregar a mesma receita. Exato. É difícil. Pô, é isso ou é aquilo? Então, eu sempre fui atrás de novos ingredientes. E a busca desses novos ingredientes sempre foi pautada na intuição que conversava comigo, no nível de confiança que eu tinha sobre as minhas habilidades, e às vezes eu não tinha, ia meio sem confiança mesmo, e às vezes dava errado. E o nível de tomada de risco que eu assumia a partir do momento que eu era confiante. Eu falei assim, eu tenho confiança que isso vai dar certo, então assuma risco. Tome uma decisão. Você pediu autorização para o seu chefe para fazer isso? Eu não pedi autorização. Ele vai gostar se der errado? Não vai. Você quer assumir esse risco? Quero. Porque se o resultado for bom, eu pago para ver. Então, saber quando você paga para ver, de acordo com a sua intuição, com a sua confiança, com a sua coragem, é uma fórmula que eu recomendo para aquelas pessoas que querem entregar algo diferente. Porque pode ser uma nova possibilidade de você se descobrir dentro do seu espaço sendo diferente, sabe? Fugindo do formato by the book, fugindo de protocolos engessados. Então, esse é o conceito de desobediência produtiva. E aí, na palestra, eu explico o passo a passo de cada um dos tripés. Então, por exemplo, o que é intuição? Intuição é muito etérea, as pessoas não sabem o que é intuição. Aqui é intuição. Intuição nada mais é do que um fatiamento fino que o seu cérebro faz de situações conscientes e subconscientes que você já viveu na sua jornada de vida. E quando eu falo conscientes, é a parte racional, que você lembra. E subconscientes, talvez você não sabe. O sonho se manifesta de uma maneira subconsciente. Mas a intuição, ela capta
tanto o consciente quanto o subconsciente faz um fatiamento disso, faz um mapeamento. De repente eu entro nessa sala e falo, cara, parece que eu já estive aqui. Né? Tem alguma coisa que está me ligando a uma situação passada da minha infância, porque... E aí talvez surja uma ideia, surja um insight. Só que, primeiro, nós não estamos preparados para mapear essa comunicação que a intuição traz. Mas vamos supor que você esteja, fala assim, me deu vontade de pegar aquele computador ali e usar ele de uma maneira diferente para fazer um clipe. Aí você fala, mas isso aqui é muita loucura, né? Porque aí você não confia que aquilo pode ser um insight valioso. Mas vamos supor que você confie. Fala assim, cara, confio que isso vai dar bom. Ah, mas isso é muito fora da curva, né? Ninguém nunca fez. É difícil. Quem tentou deu errado, mas eu vou tentar. Então, vamos supor que você confia na ideia. Falta o terceiro passo, que é assumir o mínimo de risco. Porque uma ideia começa no plano mental, mas quando ela vai se transformar numa ação? A partir da tomada de risco, que eu chamo de coragem. Eu chamo de coragem, que é coragem, na verdade, né? E aí, quando você assume, colocando isso em prática, vem o resultado. Por meio do resultado, a gente vai ver se deu certo ou não. E muitas vezes vai dar errado. Exato. Mas isso não significa que você não deve tentar novamente. Tem muita gente que para no primeiro erro, né? Ah, não vou arriscar mais, não. Vou ficar aqui na minha zona de conforto, que está bem melhor. Exatamente. Não conheço alguém assim. Você? Eu. Eu também acho. Eu Então, juro. aí, ó, você precisa fazer uma sessão de Juro. mentoria com o Eu sou Ivanzão. a rede social. É porque quando eu estourei na rede social, eu não tinha cabeça para isso. E não foi intencional. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida muito rápido. Então, algumas coisas que eu tentei fazer sem experiência e maturidade me trouxeram um retorno ruim, negativo. E nesse momento eu me isolei. E aí é muito bom ter o Bruno do meu lado, que ele fica... Faz isso, pensa nisso. Imagina se tu lança isso, imagina se tu faz isso. Eu falo, não vou fazer, não. Não vou fazer, não vai rolar, não vai dar... ele sabe. Eu Não sou só coragem. Não vai, não vem, não vou. E aí, no fim, ele me empurra pra isso. Por isso que é tão bom, assim. Tipo, não, nós vamos. Se der errado, deu errado. E eu disse, tá, beleza. Às vezes eu me sinto até, às vezes, meio chata, sabe? Tipo assim, não, isso aí... Não vou arriscar. Não tem grana pra isso. Não tem como investir nisso agora. Não dá, vamos ficar de boa assim. E isso quando tu fala isso, é um soco em mim, assim, daquele dispositivo no estômago, sabe? Porque, de fato, eu tô num nicho onde existe muita crítica, né? Onde existe muita questão, e por eu ser jovem, mulher, enfim, dando algumas opiniões fortes, eu meio que me resguardei. Os efeitos... Ouvindo você dizer, a sensação que eu tenho é que os efeitos colaterais, né? O efeito rebote provocado, de repente, por essa parte negativa do digital e das críticas, e o fato de você não estar preparado, ele te invadiu de uma maneira tão profunda que, de certa forma, ele pegou até no seu nível de ousadia. Total. E aí, você deixou de acreditar em você mesmo, Isso. muitas vezes. E isso você precisa combater, né, Camila? Porque nós nunca podemos deixar de acreditar na gente. Tudo começa no plano mental, né? E nós somos capazes de absolutamente tudo que nós quisermos. Isso não é falar de coach, não. É um fato. Se você coloca uma ideia na cabeça, você monta um passo a passo e não desiste jamais, uma hora isso acontece. Então, esse nível de entusiasmo, de um olhar um pouco mais romântico e aprofundado e pensando, vislumbrando de uma maneira a sonhar mesmo com algumas ideias, isso precisa ser preservado. Mas eu acho que é uma das grandes dificuldades nossas, difícil, né? Com o passar do tempo, você vai passando, você vai perdendo aquele olhar otimista da vida. Sim. Isso é complicado. Só que o nosso objetivo aqui é tentar preservar isso de uma maneira mais intensa, com brilho nos olhos. A gente não pode desistir das coisas. E você é muito nova para desistir, sabe? Não, total. E não vou assim, mas um exemplo, tá? E eu gosto muito de falar isso porque é vida real, até para outras pessoas que estão ouvindo, né? Porque acaba tendo uma idolatria nas redes sociais. Tu imagina uma pessoa perfeita que não existe, não é assim. Na pandemia, lembra que eu gravei a minha websérie? Sim. O Outro Lado do Agro? Pandemia, confusão. Eu disse, não, eu quero gerar um conteúdo diferente. Eu não quero ficar esperando acontecer alguma treta na internet para eu ir lá responder como salvadora da pátria. Assim. Eu quero gerar conteúdo. E aí fiz todo um roteiro, paguei do meu bolso. Meu pai me ajudou com 50%. Legal. E aí eu fui para Goiás. Peguei um produtor que é nosso amigo, o Diego Miller, que trabalhou na Globo muito tempo também. E aí eu disse, eu quero um negócio assim, top.
direção artística, eu quero imagem linda, eu quero que tu pegue cenas incríveis para as pessoas se sentirem um pouco disso. Você lembra dessa história? Lembro. Você lembra, Lembro. Aí gravei 3 episódios. Eu fui muito bem recebida, sempre sou muito bem recebida pelos produtores rurais. E foi assim, uma experiência deliciosa gravar, porque era uma novidade pra mim, só que era um sonho que eu ainda tenho, entendeu? E aí eu fui lá, fiz a websérie, ficou incrível. Quando eu postei, lancei, o primeiro deu 30 mil views. E eu me frustrei com isso. Tu acredita? Porque eu olhei pro Bruno e falei, 30 mil views? Meus vídeos estão com 1 milhão no Instagram. Ah, não vou fazer mais, não. Comparação. E eu criei um canal do YouTube do zero. Ele pulou pra 10 mil inscritos muito rápido. E eu peguei... Tá lá, lindo. Lá, quietinho. Nunca mais coloquei nada. Porque a gente tem essa tendência do... se aqui tá dando mais certo... E aí vem o ego, né? Se aqui tá me dando mais visibilidade, por que eu vou lutar lá? Se eu tô com aqui mais ganho que lá. Então, acho que tem muito isso também. É uma loucura. Que é o caso do MrBeast, né? Que aí eu falo, o esquema... se eu pudesse... Vou roubar seu tripé. E a gente colocar mais outro ali. Que é a tal da consistência. Por quê? MrBeast. O cara hoje é o maior youtuber do mundo. Vai bater 400 milhões de seguidores. Negócio bizarro. MrBeast ficou 10 anos criando conteúdo sem ter view. 0. E aí tem gente que fala, nossa, esse cara virou do nada, assim, do dia pra noite. Caralho, dia da noite do cara deu 10 anos. 10 anos, é. Consistência. E aí você pega produtor rural. Vamos pegar de novo. Produtor rural faz o tripé. O cara planta uma semente, cara, em 10 mil campos de futebol. Imagina. 10 mil campos de futebol. Ele vai plantando sementinha por sementinha. Assim. Confiando que vai chover. Tendo a coragem de pôr dinheiro antecipado. E tendo, assim, às vezes, intuição de... Cara, eu tô achando que eu vou plantar hoje porque amanhã não vai... Vai chover, não vai dar. Não vai dar. Tem toda a questão climática ainda, né? O cara tem isso aí, só que às vezes ele não sabe. Ele usa, mas não... E não mapeia. Não mapeia. Exatamente. Mas é muito louco que você está falando de uma coisa que é assim, ó. Aí a gente entra na questão comportamental humana e aí vem também a possibilidade de a gente falar da evolução espiritual. Quando você fala sobre o número de views, dos 30 mil views, comparado a 1 milhão, que alguns vídeos tinham, você faz pela visibilidade ou você faz pelo propósito? Exatamente. Né? Você faz porque isso é o que precisa ser feito independentemente do reconhecimento do outro. Exato. Eu terminei de ler um livro na semana retrasada, que a Giovana tinha lido primeiro. Ela comprou, falei, cara, eu vou ler, porque eu já tinha ouvido falar. Eu já ouvi o Bhagavad Gita com a professora Lucilena Galvão, leitura comentada, só que eu não tinha lido. E eu peguei o Bhagavad Gita e terminei de ler rapidinho. Ele é um livro fácil de ler, tem 160 páginas. Mas ele traz uma mensagem muito importante, alguns ensinamentos da cultura hindu, que se aplica a todas as outras religiões e outras culturas do mundo, que é o princípio de você... nós somos todos únicos, toda energia é única. Né? E você ter o reto esforço de fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que é da sua jornada, independentemente do reconhecimento. Porque na cultura que a gente vive materialista, nesse mundo material, tudo precisa ter um reconhecimento. E necessariamente precisa ser imediato. Porque se for no médio, no longo prazo, não serve. Você não tem paciência para esperar. Exato. Né? Eu quero, mas eu quero agora. Eu quero agora. I want it now. Exato. A música do Queen. Não, a notícia... I want it all and I want it now. Não, exatamente. Não, mas a notícia boa é que eu vou voltar com a websérie agora e não tô nem aí pra views, pra nada. Olha aí, ela vai voltar, tá voltando. Mas daí com a minha essência, com aquilo que eu acredito. E te dá prazer, não dá? Exato. É um sonho que eu tenho desde sempre, né? Só que eu tava contaminada com a questão dos views e essa coisa de atenção. Então, mas aquilo é comum, né? Muito. E mas até agora eu tô... E é bom, comparação. eu fico feliz em conseguir enxergar isso agora. E até o patrocínio para fazer. Eu lembro que boa parte da discussão da websérie era... Vamos tentar vender a ideia, captar recurso, e daí a gente coloca em prática e tal. Cara, vai lá e faz, meu amigo. Aposta. Tanto que eu Você acha falei, que vai dar? É o seu tripé. Você intuição que vai dar certo. Você tem coragem? Tenho. Você confia que o troço vai funcionar? Confio. Banca. Banca que vai dar retorno. Meu pai confiou mais que eu, inclusive. Mas ele falou, filha, tu tá esperando patrocínio? Espera deitada. Tu não pode deixar o teu sonho depender da boa vontade das outras pessoas. Olha que legal. E ele, mas do teu pai tu pode. Então bora, vamos fazer junto. Aí eu paguei metade, ele pagou a outra Produtor, metade. né? Produtor, meu amigo. Meu pai Produtor é tudo doido. Ô, Bruno, Produtor rural. É tudo maluco. Mas sabe o que é muito louco, que eu fico pensando?
Tá vendo como nós somos, quando você se observa, às vezes você está no automático, vivendo de acordo com a aprovação de terceiros. Muito, muito. Né? Quando tu Aprovação se dá de por conta, tu pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? É isso. A gente estava chegando aqui hoje, eu e a Giovana no estúdio, para gravar. Falei, a gente já veio gravar aqui. Ela falou, foi. Falei, lembra que aquela vez a gente veio de BMW, que a gente... Eu falei, bons tempos. Ela falou assim, não, bons tempos agora. A BMW não era nossa. Hoje a gente, pode comprar uma BMW. A gente não tá de BMW, mas hoje a gente tem a grana para comprar uma BMW. Mas na época não era disso. Ela falou assim, será que tá melhor agora ou no passado? Eu falei, não, perdão. Tá vendo? É isso Exatamente, aí. cara. É isso aí. Então, assim, é o viver lance. de imagem, viver da marca, viver de aparência. Não, absolutamente nada contra quem tem uma BMW, porque eu adoro a marca. Sim. Não é sobre isso. Mas, assim, nós somos pegos no automático o tempo inteiro, querendo a aprovação dos terceiros, querendo ter um posicionamento de status, de superioridade para autoafirmação. Exato. Autoafirmação. E é armadilha, hein? Armadilha total. Armadilha total. A gente vai tropicando, né? E vai, e vem, e vai, e vem. O bom é saber levantar e pensar, não, peraí, agora eu tô conseguindo enxergar isso de uma forma diferente. O negócio é não ficar no buraco, né? É sair. Porque é melhor você fazer o que você quer, igual a Ivan falou. Você fez a websérie, gostei, foi legal, é coisa que eu queria fazer e deu 30 mil views. Imagina você começa a fazer coisas que você não gosta, que dá 3 milhões de views e você depende disso pra Mas viver. era o que eu tava começando a fazer, né? Tipo, então. começar a brigar por views. Começar a ser polêmica por views. Daí... E aí eu dei o passo atrás e aí eu perdi muito seguidor. É porque, Ivanzão, o que é o lance? Te contar, eu vou abrir as cartas na mesa aqui, porque é o seguinte, qual que era o Medo. lance? As grandes empresas, e eu falo que eu trabalhei em várias, e trabalho ainda com várias dando palestra. Tem uma galera que chega pra Camila e fala, cara, adoro o que você faz, continua, bate em quem você tem que bater. Eu só não posso nem dar like, nem compartilhar, né, por causa da minha empresa aqui, eu não posso. Aí você Tipo assim, vai lá, apanha de graça, tamo contigo. Eu quero ver o circo pegar fogo, mas eu não quero... Mas eu não posso me comprometer. E assim, ela já chegou a perder Contrato. publi Ai, a Camila é muito polêmica, não vai dar pra fazer essa publi com ela. E fazer publi com outras pessoas. Mas aí, por fora, continua, viu? Tá maravilhoso. E quando eu me dei conta, as pessoas estavam... A Camila... Até no nosso podcast, né? Eu tava bem mais afiada, língua afiada da Camila Telles e tal. Aí eu fiquei pensando, essa não sou eu. As pessoas estão me enxergando assim, mas eu falava pro Bruno... O Bruno, coitado, ele tem que ouvir cada... Eu disse, não sou eu. Não sou eu. Eu não sou... Quem convive comigo sabe que eu sou a pessoa que não briga. Eu sou a pessoa que tenta apaziguar da maior forma possível, entendeu? Tanto que eu perdi muitos amigos de infância e pensaram... O que a Camila está fazendo? Ela enlouqueceu? Que louco. Entendeu? Então, assim, eu tô num momento da minha vida bem legal. Tô considerando bem legal, assim, que eu tô me redescobrindo. Que bom, cara. É bom ver Mas, esses exemplos. Eu adorei esse podcast, porque foi quase uma terapia. Uma sessão terapia. Mas eu acho que isso vem de onde as pessoas daqui a pouco precisam escutar isso. Chegaram daqui a pouco no nosso podcast por um objetivo, mas todo mundo precisa ouvir isso alguma vez. E conta pro Ivan então, já que a gente tá nessa seara de terapia e tal, conta pra ele do hidromel, que ajuda bastante, assim, a você relaxar e tá O hidromel. Você conhece o hidromel? Nossos apoiadores, gente. Então, o hidromel, eu já tomei. É como se fosse uma cachaçinha doce? Esse. Exatamente. Lá do Rio Grande do Eu Sul. já tomei. Uma delícia. Como é que é feito o hidromel? Excelente pergunta, que eu não sei responder. Nós vamos fazer uma visita pra eles, vai ser bem legal, a gente vai mostrar tudo. Só que foi muito bacana que a gente foi falar com eles, cara, o que é do agro, eu tô dentro. O que é do agro, eu apoio. A gente mandou Eles o vêm kit e tal, firme né? com a gente. A gente tá fazendo podcast. Porque assim, como é que foi o esquema do nosso podcast? O que a gente fazia antes, Ivanzão? Que a gente até tinha pensado em fazer um Desobediência Agro, aquela história. E eu falei, cara, isso não vai rolar ter um lugar fixo. Porque trazer os caras não vai dar errado. E aí, conversando com uma cooperativa do Sul, os caras, a gente deu a ideia de fazer um podcast lá. E se montar aí, a gente grava. Sim, grava. Vambora, vamos fazer. E aí, fizemos. Custa X pra montar a estrutura. O cara falou, a gente dá o espaço e tal. Falei, agora tem que bancar isso. E a gente começou a vender a participação do Ivan da empresa A por 15 mil, por exemplo. Então, a pessoa pagava para estar no podcast. E isso começou a perder o negócio. Ficou ruim. Perdeu o propósito. Porque a gente teve gente que pagou, ruim de conversa.
Ruim, o negócio não Virou evoluía. outdoor, entendeu? Cara, e a gente falava, devolve o dinheiro, porque não vai rolar pra pôr. Porque tá muito... É até ruim. Claro. Aí você afeta a qualidade do produto, né? Exato. E você fala, imagina você vir pro cara e falar, tô te devolvendo o dinheiro, porque foi muito ruim. O papo Aí não fica rendeu. duplamente constrangedor. Duplamente. Total. Porque a entrevista é constrangedora e dizer que não vai pro ar é mais constrangedor Mais ainda. E ainda. o terceiro mais constrangedor é devolver o dinheiro. Exato. Exatamente. Aí o que a gente fez? Vamos fazer com quem a gente quer convidar, que faz muito mais sentido. E aí a gente chama patrocinador, quem quiser patrocinar e tal, pra estar junto. Então, por exemplo, a gente chamou uma pessoa de uma multi. A gente entrevistou esse cara que é amigão meu. Fenômeno. Esse cara, você precisa conhecer ele. Fenômeno de liderança de pessoas. Ele é muito fera. Cara, fora da casinha. Não falamos uma vez da empresa. Não vamos falar da sua empresa, não vou te anunciar como diretor Vamos dessa dele empresa. como pessoa. Você vai vir como CPF, amigo meu. Que legal. E pronto. Então, aí o Hidromel foi um dos que, quando a Tainá, que tá ajudando a gente a ir atrás dos patrocinadores, conversou, eles aceitaram, assim, na hora. Na horinha. E eu não sabia que eles eram da Serra Gaúcha. Você sabia? Sabia. Sabia mesmo? Como boa gaúcha, sim, né? Eu não, Hidromel não sabia. seco. Hidromel seco significa que ele não é tão doce. Ele não é tão doce. E essa garrafa é sua, tá? Só pra você É saber. mesmo? Essa é sua. Vai experimentar com qualidade em casa. Olha, o olho da Midwine. Gia até brilhou. Midwine. Então, isso aqui, o hidromel, ele é feito da uva. Uva. Uva Sim, é o sim. wine, né? Ele não é um destilado... Né? Ele não é feito igual a cachaça é feita, não. Ele tem A Ela é hidromel, diferente. deve ter cana de alguma coisa de açúcar, mel. Eu vou Não é estudar. cana de açúcar, é uva. Chat GPT, vamos entrar no chat GPT. Vamos. Não, é mais fácil a gente falar com eles. Ou né? falar com ele. Né? É Nesse muito legal. caso, acho que é mais interessante, Muito obrigado né? pelo presente. Olha aqui, hidromel da Serra Gaúcha, hidromel seco. Tem um QR Code aqui, ó. É. Aí, A ó. gente vai botar na tela aí o QR E eu Code também. gosto desses detalhes. Olha o detalhe da tampa. Todo bonitinho, É bonitinho tudo mesmo. muito bem feito. Ivazão, a gente tá quase terminando, já batemos uma hora. Batemos uma Rendeu hora. a conversa, né? Uma Só hora. que eu não fiz uma pergunta que eu tava pensando em fazer desde o início. Posso fazer a última Lógico. pergunta? O nosso podcast, ele é Farm Connection, né? Conectando o agro com diferentes segmentos e setores. Eu queria a tua opinião como pessoa e como jornalista e como alguém que já trabalhou muito nesse meio, enfim, para falar, assim, como é que tu enxerga o agro hoje? Como é que tu enxerga e como é que tu acha que a gente pode melhorar isso? Olha, eu acho que o agro, ele é o grande produtor e principal locomotiva desse país, né? Nós temos uma extensão territorial e um clima que favorece muitas culturas, né? Só que eu noto, primeiro, uma dificuldade de quem é genuinamente o produtor rural que movimenta o Brasil, que faz a diferença, de penetrar nas rodas de conversas para divulgar e com uma linguagem assertiva tudo que ele faz. Isso significa um passo de humildade desse lado para existir um passo de reconhecimento desse lado. Talvez não seja nem a humildade a palavra, mas um certo boicote e uma síndrome de vira-lata por ser caipira ou do agro e não se sentir, às vezes, à altura de frequentar algumas bolhas. Mas eu acho que precisava necessariamente existir uma aproximação por meio de uma conversa entre o segmento agro e as grandes cidades, os grandes produtores de conteúdo. Eu acho que o agro está à margem da sociedade ainda, apesar de ser a locomotiva do Brasil. Não é muito louco? É muito. É A gente muito debate muito pouco de agro, a gente entende muito pouco, e quem se propõe a falar muitas vezes pro lado de cá, fala asneira. Aham. E quando você vê do lado de lá, não tem um representante que fale com força, que fale com consistência, com a ideia e com a intenção de educar, de fazer uma fala um pouco mais explicativa, de entendimento. Então, assim, o agro precisava se comunicar melhor e a sociedade precisava ter um entendimento um pouco mais aprofundado dessa transformação gerada pelo agro. Exato. Não é? Não, A gente total. vê obstáculos dos dois lados. Dos dois lados. E eu então, acho que vocês têm esse papel, né, aqui, com esse produto. Sim, a ideia é Sim, essa. a ideia é essa. E a gente fala muito, assim, que não adianta pregar para convertido, né? O agro, ele comunica muito bem para o agro. Nós que estamos aqui dentro, a gente, nossa, tem muito programa específico de uma coisa, tem muitas feiras que são referência aí Claro. no mundo, mas na hora da gente comunicar com o nosso consumidor, que é a principal pessoa com quem a gente tinha que se comunicar, a gente falha. A gente falha. E às vezes é mais simples do que a gente imagina. Eu acredito. Abrir a porteira, vem cá. Tu toparia visitar uma fazenda assim? Claro. Mas o Ivanzão veio de um meio rural, né? Eu ali, sou mais ou eu menos. sou numa cidade do interior de São Paulo, né, de Presidente Venceslau, e que basicamente a pecuária de corte é o que domina, né? Sim, sim, a sim. região.
Então, assim, eu tenho até algumas contestações lá para a região, porque, assim, tem muita terra, muito pouca gente. Sim. Tem Né? muita terra. E tem muito fazendeiro muito rico. Né? Então, assim, eu acho que eu sou um pouco crítico desse posicionamento, sabe? Pô, 12, 15, 30 fazendas, sabe? Não sei quantas mil cabeças de gado na mão de uma pessoa, de uma família. Eu acho isso um pouco injusto. Eu não estou tirando os méritos dessas pessoas, mas, poxa, a gente vive um país tão desigual. Né? E eu vejo essas pessoas sendo mais ricas e mais ricas e mais ricas e gerando tão pouco emprego. Né? E tu sabe que o mais louco é que essas pessoas que têm o muito e são poucas, elas recebem todo o holofote, digamos assim, ou toda a visibilidade das pessoas que não têm o nosso contato. Porque o agro, na sua maioria, são médios e pequenos produtores que estão aí batalhando dia e noite. A agricultura familiar está dentro do agronegócio, a gente está tudo junto nessa. E sabe por que eu sei isso? Porque quando eu defendo o agro diariamente, mas quando eu era mais incisiva, assim, nesse quesito, o pessoal, a Camila é pecuarista, Camila é latifundiária, a Camila deve estar falando isso porque está ganhando muito dinheiro com isso. Aí eu chego para a pessoa e eu desmonto ela na hora falando, caramba, eu produzo alface. Meu produto é hortifruti. Hidropônico. Eu tenho estufas, eu trabalho com estufas, eu trabalho com uma indústria familiar na minha propriedade rural. Você não tem 50 mil cabeças de gado, né? Tem 50 mil cabeças de alface americana. Isso aí. Viu? Mas é isso, eu acho que as pessoas elas têm esse preconceito porque acabam enxergando esses poucos, sendo que o agro é formado por tanta gente incrível, né? Tá vendo aí, ó? Um conceito prévio, um pré-conceito, né? Formado e equivocado. Igualzinho que você falou no início da imprensa. Claro. Mesma coisa. Dá pra generalizar. E falar, essa Exato. imprensa aí... Não pode ser nenhuma, cara. E aí o que você falou de um jornalista falar mal do outro, cara, a gente vê isso no agro e a gente tenta barrar. E vê muito no agro. É isso. Assim, você pode discordar da opinião de um jornalista. Com respeito. Com respeito, Exato. porque o debate ele é aberto e o jornalista é o responsável por carregar, pelo menos, esse comportamento. Essa premissa de você debater, mas mantendo respeito. Agora, detonar, não dá, não é por aí. Não dá. É isso aí. Camila Teres, ficaria mais tempo, hein? Ficaria mais 3 horas, 5 horas. Aqui, 3 horas, 5 horas. Mas aí a gente deixa pra quando a gente abrir o hidromel. Então. Combinar mais uma janta com aquela pizza deliciosa que a gente comeu a última vez. Show de bola. Pessoal, esse foi mais um episódio. E se vocês gostaram, deixa o seu like. Se não gostou, não faz nada. Só compartilha. Se inscreve. Ativa o sininho. O que mais que tem que fazer? Nos acompanhe aí onde a gente estiver. A gente tá no Instagram, no TikTok. A gente tá também no Spotify. É só nos colocar lá. Baixa o nosso episódio. Escuta no meio da estrada ou de chão, lá quando não tem muito sinal. Aproveita que dá pra baixar antes. Então já programa e nos escuta que a gente tá com você sempre. Boa. E agradecer o pessoal da Hidromel por estar com a gente nessa jornada, nessa temporada aqui do Farm Connection. Isso. Trazendo... essa temporada vai ser uma das mais legais, que essa é onde a gente tem total liberdade de convidar quem a gente queria. Aí sim, então né? essa vai ser legal demais. Então aqueles 15 de conto que eu te paguei, você me devolve? Devolvo. Tem que passar por mim antes, vamos pensar. Tá bom. Lanzão, de novo, brigadaço. O Ivan que honra é um de amigo. receber aqui. Ele é um amigo que sempre que a gente chama, o Ivanzão, cara, tempo bom assim demais, né? Vambora. A Gi também que tá aqui no backstage, muito obrigada, né, por sempre estar junto com a gente. Eu vou sugerir depois. Você tinha que conversar com a Gi. Tá? Eu acho também. Fazer um só com a Gi. Só com a Eu Giovana. acho. Só com a Gi. Giovana, hoje em dia, senta aqui, ó, descasca muito melhor que eu. Destrói. Nossa. Então. Ô, Ivanzão, mas eu acho que seria uma boa, tá, Camila? Agiu aqui com a gente. Não, na hora? Pra com falar, certeza. gente, eu acho que tem alguns assuntos aí bem pertinentes a você também, em algum momento. Alguns bem pertinentes, assim, pra falar com ela. Né? Você Eu não acho. acha? Não, na hora. Muito bom. Boa. Ivanzão, obrigado, viu, Eu cara? que agradeço. Gente, foi um prazer. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Tamo Adoro junto. esse casal. Tamo São junto. amigos Tamo do junto. peito. Tamo junto. Tamo bom? junto. Valeu. Até a Pessoal, próxima, gente. Até a próxima aí. Nos vemos no próximo episódio. Valeu.